Avisa aos navegantes que hoje o assunto é tenso. Nulidade matrimonial. Você já viu algum casamento ser anulado? Existe isso, meu Deus? Tá, espere aí que a gente vai falar sobre isso. Então, antes da gente começar, se inscreve aqui no nosso canal, dá o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho aí pra toda vez que chegar um vídeo novo, você saber. A gente tá começando no YouTube agora, então é muito importante a sua ajuda, né? Assim, a gente precisa de visibilidade, então comenta, compartilha, manda pros amigos, faz o que você quiser. E também curte nossa página no Facebook e segue a gente no Instagram. Isso. Vai estar aqui embaixo. Bom, então, mas antes da gente falar sobre o que é a nulidade matrimonial, a gente precisa saber o que é o matrimônio, né? O que é, Mari? Fala pra gente. Então, o matrimônio é uma instituição natural que não é só social, né? Então, assim, em várias culturas a gente pode observar que as pessoas celebram essa união. É claro que hoje em dia tem essa questão mais institucionalizada, mas é exatamente para poder formalizar essa união que simboliza o amor entre duas pessoas. Acho que é isso. Não, mas Bom, então, beleza. Então isso é o casamento é pra sempre. Ele não tem como ser anulado, né? Então o que a gente perguntou no vídeo, peraí, existe casamento anulado? Não, não existe. O que existe é uma declaração de nulidade, ou seja, verificar se esse casamento realmente existiu, se esse sacramento realmente foi válido ou não. Beleza, mas como é que funciona esse processo, né? Então, normalmente existe o tribunal eclesial, e aí nele você vai entrar com um processo, e assim como existe um processo de direito em várias questões do direito, né? Trabalhista, constitucional e o que for, existe também no eclesial para o matrimônio. Então, existem bispos que estudam muito sobre isso e aí eles vão analisar o caso, pegar depoimento de testemunha dos próprios casados, né? Que até então são casados, não tem nenhuma declaração de nulidade. E aí isso é estudado até chegar numa sentença final. E também é bom a gente ver o que o Papa fala sobre essa questão. Ele escreveu na encíclica Amoris Laetitia para os bispos sobre essa questão de agilizar mais o processo. E por que é importante agilizar esse processo? Porque, gente, você contrair um matrimônio com alguém e depois você passar por todo esse procedimento de ver se realmente o casamento foi nulo ou não foi, é um sofrimento muito grande e a pessoa não pode namorar durante esse processo, não pode fazer várias coisas e é dolorido. Muitas vezes o talvez dói mais do que o sim, tipo, realmente um casamento nulo, e o que o não foi um casamento nulo e você vai viver, querendo ou não, de certa forma, né? Com abstinência, pra que consiga viver em comunhão com a igreja. Então, viver esse processo, assim, de não sei se foi nulo, se não foi, e essa espera muito longa, causa muito sofrimento. Então, por isso que, e muitas vezes os processos de nulidade matrimonial demoram 4, 5 anos. Então, e assim, quais são os casos de nulidade, né? São vários, são super complexos, né? A gente aqui não pode dar sentença de, fez isso, é nulo, ou fez isso, não é nulo. É avaliada toda a história do casal, vários quesitos mesmo. Mas a gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, a impotência sexual. A impotência sexual, ela é um caso de nulidade. Então, se você casou, contraiu um matrimônio e descobriu depois que o seu parceiro sofre disso, isso pode fazer com que o sacramento tenha sido nulo, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você não pode ter filhos, o sacramento não é nulo, mas a impotência sexual, ela impede a vida sexual do casal. E isso é muito importante dentro do matrimônio, tanto essa vida sexual do casal, quanto a criação dos filhos, né? Então é isso, assim, é um dos exemplos, mas tudo isso é muito estudado, né? Como eu falei, não posso ficar aqui dando regrinhas de é isso ou não é isso. Existem pessoas muito mais aptas do que eu para explicar direitinho e para analisar o seu processo. Bom, beleza, a gente chegou aqui, falou um monte de coisa dos problemas, é assim, é assado, é difícil, e é verdade, é difícil, mas existem soluções, né? E muito do que a gente viu, a gente não quis procurar soluções baseadas no que a gente acha e tudo mais, a gente queria ver o que a igreja fala pra gente diminuir o número de nulidades. Então a gente pegou essa encíclica, Amoris Laetitia, o link dela tá aqui embaixo, é muito importante que quem quer se aprofundar no assunto leia, porque ajuda muito, assim, quem namora
ou tá noivo, é muito importante ler, assim, dá muitos conselhos. E dá muitos conselhos sobre como evitar a nulidade, né? Bom, eu acho que o primeiro é em relação aos noivos. Os noivos, eles têm um papel crucial, assim, eles podem muito conhecer a doutrina antes por si mesmo, com boas leituras, lendo, por exemplo, a encíclica ou outros livros que sejam indicados, se conhecendo também, porque quando você tem uma pessoa, ela vai te acompanhar pro resto da vida. Então, quanto mais você conhece a vida dessa pessoa, você sabe se ela está apta ou não a casar com você. Então, é muito importante, né? Eu acho assim que de fato, se os noivos não se interessam, fica muito mais difícil. E aí também entra a importância até de viver a castidade, né? Porque quando você vive a castidade, você tem tempo para conversar, para estar mais com aquela outra pessoa e de fato conhecer quem ela é. E além disso, assim, a gente tem que pensar na importância da comunidade preparar os noivos para um futuro casamento. Não focando só no curso de noivos, né? Então assim, vou me casar, já namorei 5 anos e só agora que eu vou fazer o curso de noivos. Um final de semana e aí eu vou aprender tudo. Acabou. Claro que tem alguns cursos de noivos que são mais extensos, duram mais tempo, mas ainda assim não são suficientes para preparar da forma que deve ser preparado o matrimônio, né? Porque é uma questão muito séria, não dá pra, assim, poucos meses antes de se casar, pensar em se preparar. Então, é bom até antes de, assim, eu quero namorar, então antes de começar a namorar, já vou me preparar e pensar sobre o matrimônio e qual que é a importância disso pra minha vida, né? Então, a comunidade tem que oferecer essas palestras sobre o matrimônio, sobre namoro, como namorar bem, né? Então... exatamente. E eu acho assim que outra questão também é muito a família dos noivos, né? Se a gente cria os nossos filhos, no caso, os nossos futuros filhos, mas quando a gente cria os nossos filhos entendendo a importância, primeiro no exemplo, que eu acho que é o principal, mas mostrando mesmo, né, qual importante qual é a sacralidade, né? O matrimônio é sagrado e é divino, né? Ele torna o amor humano divino. Então, a criança começa a entender, mesmo que a vocação dela não seja matrimonial. Então, digamos que ela vai ser um padre ou uma religiosa, até viver um celibato apostólico, né? Leiga com celibato apostólico. Não tem problema, pelo contrário, né? Entender o matrimônio te ajuda a compreender muita coisa. E, assim como a família dos noivos, as famílias das comunidades, né? Quando a gente tem na nossa comunidade boas famílias, famílias que vivam bem, a relação, né, entre os cônjuges e com os filhos, com uma família numerosa, uma família feliz, a gente se sente motivado. É um exemplo, né? A gente quer ter uma família assim também, entendeu? Não tem como. Então eu acho que essas duas questões, assim, famílias prontas podem ajudar futuras famílias. E além das famílias, né, do exemplo que a gente vê, a gente precisa se preparar interiormente. Para isso é muito importante a gente ter direção espiritual. Então, se a gente não se conhece, como é que a gente vai pensar em conhecer o outro cônjuge, né? Na verdade, assim, antes disso, o namorado. Isso, exatamente. Então, assim, pra gente conhecer outra pessoa, a gente precisa se conhecer bem. Então, não tem nada melhor do que uma pessoa que direcione o seu caminho e fale assim, olha, você é assim, assim, assado, você precisa disso, disso, daquilo. Tem essas virtudes ou aquelas. Então, assim, ter esse guia muda muito, né? Então, a gente tem que pensar assim, tá, então vou me preparar aqui, vou me conhecer. E, além disso, a direção espiritual também ajuda nessa preparação para o matrimônio. Então, o padre, o sacerdote pode falar, dar dicas sobre o matrimônio, sobre como viver bem o namoro. E, te conhecendo bem, ele vai saber o que você precisa para viver bem esse namoro. E assim, eu acho que uma coisa que poderia evitar muitos processos de nulidade é você terminar um namoro que é errado, entende? Assim, a gente não pensa nisso. Às vezes a gente, eu não quero terminar, ou tipo, tô noiva, meu Deus, vou terminar um noivado. Cara, é muito melhor a gente terminar um noivado do que um casamento, porque o casamento não termina, né? Ele é pra sempre. E mais do que isso, é muito doloroso, sabe? Pra filho, pra família, pra si próprio, né? Então, assim, pensar nisso, não ter medo de terminar. Se tá num namoro ruim, acho que não tem por que continuar. O fim do namoro é o casamento, né? Se você já sabe que não é o casamento, não tem por que insistir, né? Então, gente, é basicamente isso. Então, eu reforço a importância de buscar um diretor espiritual,
E também buscar formação, lendo livros, indo atrás de vídeos, porque tem muitas coisas formativas, né? Até na internet mesmo. Exatamente, a gente vai deixar uns links aqui embaixo e a gente fala que compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai ser bom. Sei lá, alguém que tá perto de noivar, alguém que gosta do casamento, tem esse sonho, ou até uma pessoa que não tá num namoro tão legal e tudo mais, você acha que precisa ver esse vídeo. Bom, acho que é isso. Aqui tem vários vídeos pra você assistir, a gente se vê por aí nesse canal.